Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Queria também cumprimentar as pessoas que nos assistem através da TV Rica, um excelente 2017, e hoje é a primeira palavra que nós estamos ministrando esse ano, a primícia desse ano, e creio que para nós como um povo profético, eu falei sobre isso ontem, entender as oportunidades, né, que nós tivemos para fechar um ciclo ontem e iniciar um outro hoje, é sempre muito importante. Como o apóstolo L tem pedido, a Luciana falou, eu já estava me esquecendo, eu queria me apresentar. Eu sou o apóstolo Cristiano, sou ministro nessa casa também, casado com a Leila, pai do Caio, da Bruna, tenho 3 cachorros, a Bela, a Amora e a Cacau, então eu estou cercado de mulheres, né, e o Caio para me dar uma força. Mas estou muito feliz de nós estarmos entrando nesse período de 2017, debaixo de uma palavra profética de edificar e desfrutar. Essa palavra ela é muito precisa, como sempre o que Deus vem construindo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus está construindo uma história. E nós estamos fazendo parte disso, amém? E é tremendo você entender isso, é maravilhoso você entender que você faz parte de uma história que está sendo escrita, que está em movimento, né? Que a nossa vida não se resume a alguns dias bons ou maus, mas quando você vê Quem é que gosta de filme de cinema? Vocês gostam? Quando você vê uma história, se você pegar só o meio de um filme, ele fica completamente sem sentido. Mas quando você vê aquela história sendo escrita e você começa ela e vê o final dela, se torna empolgante, né? Eu sou aqueles caras que quando assistem filme, eu gosto de viver o filme. E a Leila já não é meio assim, então eu estou vendo o filme, eu tô pilhado, eu estou ligado, eu estou chorando. Ela olha para mim e fala: você está chorando. Eu tenho que disfarçar, eu falei: deixa eu chorar no filme, porque eu vivo o filme, né? E nas nossas vidas, nós precisamos entender isso. Não adianta você pegar a tua história, por um curto período de tempo, avaliar e falar assim: foi bom ou ruim. E glória a Deus pela chuva. Nós não temos condições de avaliar se algo é bom ou ruim. Primeiro, por uma ótica natural. E segundo, olhando por um pedaço isolado da história. Vocês sabem que hoje, enquanto eu preparava a mensagem, eu acessei na internet um vídeo de um pai que filmou a sua filha. Eu não sei se vocês já viram isso. Ele filmou a sua filha por 14 anos seguidos, todas as semanas. Alguém já viu esse vídeo? Por 14 anos, todas as semanas ele filmou a filha. E esse vídeo é um vídeo de 5 minutos. Então, você vai vendo na mesma posição da cama, aquela criança sair de 0 a 14 anos em 5 minutos. E é impressionante o filme, o vídeo, como a carinha da criança vai mudando até a menina se transformar numa adolescente. E quando eu comecei a ver aquele filme, eu percebi como, às vezes, os nossos filhos, como o tempo vai passando debaixo dos nossos olhos e vai escapando pelo vão do dedo e você não vê o tempo passar. Aquela menina cresceu com 14 anos e você ia vendo o rosto dela se transformar, e eu fui lembrando de como o rosto da minha filha, do meu filho, foram se transformando diante dos meus olhos. Como a vozinha da Bruna mudou de quando ela tinha 2 aninhos para agora que ela tem 9. Se você pegar um vídeo do Caio com 2 anos falando como uma criancinha, hoje com essa voz grossa, mais alto que eu. Agora isso não aconteceu em 5 minutos. Foram 13 anos que passaram diante dos nossos olhos. E o problema é que muitas vezes, se nós nos detemos durante esse período em olhar a vida por uma perspectiva de bom ou ruim, o tempo passa e não tem mais como você correr atrás e voltar. O que eu comecei falando aqui há 2 segundos atrás já virou parte do meu passado. O passado é uma coisa tão implacável, o passado é uma coisa tão violenta, o tempo é tão rápido que em 1 segundo já faz parte. A noite de ontem já foi ontem. A virada de 2016 para 2017 já faz parte do nosso passado. E a grande questão é como nós estamos construindo essa história.
Porque muitas pessoas, elas paralisam as suas vidas diante dos problemas. Elas meio que ficam anestesiadas no meio dos problemas. Elas não conseguem ver nada de bom, porque estão focadas na solução do problema. E o que Deus tem ministrado ao meu espírito nesses dias é a importância de nós sabermos entrar e saber sair. A palavra de Deus diz que Ele abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Para Deus, você sabia abrir uma porta e fechar uma porta é importante. Quantas pessoas elas começam relacionamentos de maneira errada e encerram relacionamentos de maneira errada? Pessoas que entram numa empresa, às vezes até de maneira correta, mas saem de maneira errada. Quantas pessoas vêm a essa casa, se tornam parte de um ministério, entram, recebem, mas não sabem sair. E para Deus, a tua entrada é tão importante quanto a tua saída. Não que o meio do processo não seja importante, mas quando Deus fala, eu abençoarei a tua entrada, a tua saída, é algo que Deus coloca ênfase. É como se Deus colocasse os seus olhos com atenção, como que você entra e como que você sai. Como você está saindo de 2016 e como você está entrando em 2017. Como você está deixando 2016 e como você está entrando em 2017. Se você está fugindo de 2016, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite de fechar essa porta de forma correta. Porque ninguém vai sair daqui fugido de 2016, desesperado para uma mudança de ano como se fosse mágica, e agora vai ser melhor. E nessa perspectiva equivocada, muitas vezes a gente amaldiçoa as coisas. Nós amaldiçoamos empregos, nós amaldiçoamos pessoas. Eu nunca abri a minha boca para amaldiçoar ninguém, mas no teu coração você amaldiçoou. Quando você disse, que trabalho péssimo, que salário ruim, nunca me pagaram o que era devido, não cuidaram de mim como eu gostaria. E daí a gente começa a transferir a culpa para pessoas, situações e coisas. E nós não sabemos entrar e sair, princípios que são fundamentais na palavra de Deus. Então, antes de nós entrarmos nessa noite, nessa palavra, eu falei sobre isso ontem, eu quero falar sobre isso nessa noite. Falei muito rapidamente ontem, na hora da oferta, sobre isso, sobre a palavra que Deus estava me falando. E até o Maicon, cadê o Maicon? O Maicon foi muito feliz, ele me mandou uma imagem que era exatamente aquilo que, se eu pudesse descrever numa imagem, é a imagem de um porta-aviões. Eu não sei se você já viu um navio, um porta-aviões, ele é preparado para que um caça pousa e decola diante dele no meio do oceano. E eu creio que 2016 foi para nós como um porta-avião. 2016 foi um ano onde Deus nos levou para águas profundas. E esse porta-aviões chamado 2016, ele nos posicionou no lugar exato. E você somos como caças de Deus, preparados para a batalha. Somos estrategistas de Deus, pessoas pontuais na história. E nós estamos posicionados no meio do oceano, no lugar exato, prontos para decolar, prontos para cumprir uma etapa. Mas se 2016 na sua vida não foi uma plataforma bem construída, não tem como você decolar. Se 2016 não foi para você uma plataforma bem posicionada, você não levanta voo. Se você encerrou esse ano amaldiçoando os seus líderes, questionando as coisas, criticando ao próprio Deus, você não está posicionado para levantar voo. Eu sei que 2016 foi na minha vida um tempo muito especial e que nunca mais volta. E eu tive a oportunidade de experimentar o cuidado e a dependência de Deus em dias difíceis. E eu posso olhar para trás e com alegria falar: Senhor, eu não murmurei contra Ti, mesmo quando eu não entendia os Teus planos. Eu comecei 2016 perdendo muitas coisas, mas a minha boca nunca se abriu para questionar o Senhor.
Em todo tempo eu louvei o nome do meu Deus. E eu sei que eu estou posicionado para levantar voo. Eu sei que nós iremos voar. Aleluia! Aleluia! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Oh, aleluia! Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Meus lábios Uou! sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão. Declare: meus lábios, Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: meus lábios sempre louvarão ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Cheque andarabasturi andarabás. Meus lábios sempre te louvarão, Senhor. Aleluia. Oh, recandasturi alabacheca andarabasturi andarabás. Recandalabacheque andarabasturi andarabalabachere andarabás. Rebi andarabacheque andalabasturi andarabalabachere andarabás. Cheque andalabalabachere andarabalabasturi andarabás. Lebi andarabachere andarabasturi andarabás. Cheque andarabalabarabarabachere. Sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão. Que andalabastura. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma presença tão poderosa dele neste lugar. Aleluia. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou entra no desfrute do teu Senhor, ou entra na alegria do teu Senhor. Mas aqui existe uma palavra-chave para quem entrou no gozo do Senhor, para quem entrou no período de desfrutar. Repita comigo: fiel. Você sabe o que significa a palavra fiel? Quando eu comecei a meditar nessa palavra na tarde de hoje, eu falei: Senhor, qual a característica de alguém que pode alcançar, desfrutar da tua presença, da plenitude de quem tu és? E esse texto é muito claro: aquele que foi fiel. Mas a palavra fiel,
ela vem do original pistos. A palavra fiel no original é a palavra pistos. Essa palavra significa alguém digno de confiança, alguém que manteve a fé com aquilo que se comprometeu, que confia nas promessas, alguém que cumpre com precisão a execução dos seus comandos. Olha que coisa poderosa. Então essa palavra assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Você é um servo bom e fiel? Você é alguém, deixa eu te ajudar, você é alguém digno de confiança? Você em 2016 manteve a fé naquilo com que você se comprometeu? Você confia e você confiou nas promessas de Deus, mesmo diante das circunstâncias que apareceram na sua vida? Você cumpre com precisão a execução dos comandos que Deus delegou a você? Isso é ser fiel. E você sabe que o comando que Deus pode ter te delegado no ano de 2016 pode ter sido muito pequeno diante dos teus olhos, pode ter sido ridículo diante dos teus olhos. Pode ser que 2016 o único comando que Deus tenha te dado é: fecha a tua boca. Pode ser que o único comando que Deus te deu em 2016 é: não se move do lugar onde você está. Senhor, mas olha o que eu estou passando. Não se move daí, eu quero você parado. Você conseguiu ficar parado quando Deus disse para você ficar parado? Ou a tua ansiedade te fez passar o carro na frente dos bois? Você é alguém que ouve o comando de Deus e obedece? Você é alguém digno de confiança? Você é comprometido com a fé que você tem em Deus? Então você é alguém que está preparado para entrar nesse tempo de desfrute. 2016 foi uma grande escola. 2016 foi um tempo único que não voltará. É impossível você falar: eu quero viver 2016 de novo. Não tem jeito. Tem gente que fala assim: graças a Deus que não tem jeito. Mas eu quero te dizer, a escola de Deus, ela é poderosa, e não tem como você fugir dela. E todos os grandes homens, meus irmãos, vamos olhar, eu quero te levar a entender algo nessa noite. Sabe, porque se não vir à igreja, começa a se tornar frequentar uma reunião para ouvir alguém falar, e não é isso. Nós estamos tratando de coisas espirituais. Quem governa a nossa vida é o Senhor. Ele é vivo, Ele é real, Ele fala e Ele cumpre. A palavra de Deus é poderosa. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus se cumpre. Nós não dependemos de circunstâncias. Você depende, eu dependo do Senhor, e Ele é mais real do que você possa imaginar. Você está aqui? Será que você tem convicção disso que eu estou te falando? Da realidade de um Deus que governa o universo e governa a tua vida. Mesmo quando pareça que a sua vida está um caos, Ele segue no controle da tua vida. E às vezes a gente quer ajudar a Deus, às vezes a gente quer dar uma forcinha para sair de uma situação que na verdade é uma escola, uma oportunidade de se manter fiel em meio a períodos de incertezas. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas no final do ano se comparando, e quantas vezes eu já fui tentado a isso, a olhar para a minha vida e olhar para outra pessoa, e ver às vezes um ímpio, ou alguém que não caminha em fidelidade prosperando, e você lutando para agradar a Deus, vivendo dias de dificuldade. E essa medida é absolutamente insana, porque o que Deus está construindo nas nossas vidas, Ele passa por um processo. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Abraão, foi assim com os discípulos, e não vai ser diferente comigo e com você. Tem algo sendo construído para que nós possamos chegar nesse tempo de desfrutar. Amém? E essa oportunidade de se manter fiel em períodos de grandes incertezas é uma realidade que os grandes homens da palavra viveram. Um lugar onde o Pai nos conduz
para nos ensinar uma dependência total e irrestrita. Repita comigo: um lugar onde eu preciso aprender a dependência total e irrestrita. Meu irmão, você sabe por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque o dinheiro, ele te produz uma sensação de que você não depende mais de ninguém, nem de Deus. E quando Deus nos faz passar como nação por um período da qual nós passamos, você pode ter certeza que só vai sobrar de pé quem aprender a confiar em Deus. Tiveram pessoas que começaram 2016 roubando milhões e terminaram 2016 numa cadeia. Você imagina psicologicamente como que fica uma pessoa dessa? Você imagina o que é enfrentar? E eu estou te falando, por mais que eu ache justo essas pessoas pagarem por isso, eu olho com misericórdia também. São pessoas que necessitam da salvação, do amor de Deus, como todos nós. Mas eu quero te levar a entender isso, que Deus nos leva e nos proporciona situações na vida para compreendermos o que é depender totalmente dEle. E a gente não gosta muito disso. Mas eu quero voltar a essa comparação de 2016 com esse grande porta-aviões. Esse navio que posiciona os caças em lugares estratégicos no oceano para produzir uma missão. 2016 foi um porta-aviões para nós do sonho de Deus. Ele nos conduziu a um determinado lugar para Deus poder nos preparar para lançar e levantar voo, para cumprir algo específico para esse tempo. Agora, se 2016 foi essa base de lançamento, é muito complexo para um caça, para um avião, o processo de espera, porque ele foi feito para voar. O treinamento de um piloto é para voar. E você entende que quando o avião fica parado em cima do navio, vai batendo uma ansiedade, vai batendo uma angústia. Pô, que hora será que eu vou sair? Um caça parado? É hoje? Não, ainda não é hoje. Daí acorda no outro dia, o piloto, é hoje? Não, ainda não tivemos o comando de levantar voo. E fica o caça parado. O piloto foi treinado para o voo, e está lá ele em cima de um navio no meio do oceano. Para muitos de nós, a sensação de 2016 foi essa: cara, eu não estou vendo minha vida andar, eu estou parado, eu sinto que eu sou um avião, mas eu estou parado. E Deus falou: calma, não chegou a hora ainda, eu estou te posicionando, o porta-aviões está te transportando para um lugar estratégico. Esse porta-aviões é uma base sólida, está preparado, equipado, e foi produzido especialmente para te transportar para esse momento. O problema é quando você fala assim: eu não quero saber de porta-aviões de nada, eu vou tentar levantar voo sozinho. É isso que muitos de nós estamos tentando, ou tentamos fazer ao longo de 2016. Não, eu não quero experimentar, eu não quero esperar esse posicionamento do navio, eu quero sair no meio do caminho. Que ano horroroso, que ano para esquecer da história da minha vida. Que ano de dificuldade. O que está acontecendo com o país? O último que sair apaga a luz. Nunca vimos falar de tanta crise, de tanta dificuldade. E as pessoas vão se tomando por esse clima, por essa atmosfera. Será que não tem uma oportunidade de mudar de país? Como se você pudesse fugir de Deus. Para onde eu irei? Se subo aos céus ou para o mais profundo do abismo, o Senhor me encontra por onde eu for. O processo que Ele tem na minha vida não tem para onde eu fugir. Se você tenta mudar de um país no meio da crise sem a vontade de Deus, Deus vai te pegar aonde você for, porque Ele vai terminar o processo na sua vida. Em 2016, Deus estava nos preparando. 2016 foi esse porta-aviões nos transportando, parados, aviões parados, sendo transportados, sem saber aonde, sem saber a missão. E como é difícil você ficar esperando esse tempo.
Agora, saber ser parado por Deus é uma chave. Quantos aqui já foram paralisados por Deus? Você saber ser paralisado por Deus é uma chave. Porque se você começa a se debater, se você tenta correr e fazer do teu jeito, Saul teve um problema como esse. Saul tinha que ficar parado esperando e ele tentou fazer do jeito dele. E ele perdeu o trono. Nesse ano de 2016, esse navio, esse porta-aviões que nos preparou, você sabia que todo navio tem um nome, né? Toda embarcação, ela obrigatoriamente tem que ter um nome. Você pegar um barquinho de motorzinho lá de popa, e você for habilitar ele lá na marinha, você tem que ter o nome da embarcação. Você sabia disso? Esse porta-aviões que nos posicionou nesse ano, essa base de lançamento, também tem um nome. Esse navio se chama Gratidão. Repete comigo, gratidão. A gratidão é a plataforma de 2016 que vai te preparar para voar em 2017. A gratidão é o porta-aviões que vai te proporcionar voar em 2017. Sem essa plataforma de lançamento não há voo, não há decolagem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Romanos 4. O qual em esperança creu contra a esperança. De quem a Bíblia está falando? De quem o apóstolo Paulo fala aos romanos nesse texto? Está falando de Abraão, amém? Quantos estão aqui? Você está recebendo essa palavra no teu espírito? O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse texto de Paulo aos Romanos é incrível. Abraão tinha uma promessa de Deus, uma promessa que naturalmente era impossível. Repita comigo, impossível. Um homem já de idade avançada ter um filho, a mulher de idade avançada ter um ventre que pudesse proporcionar o crescimento de uma criança. Quantos de nós estamos diante de situações impossíveis naturalmente? Quantos de nós estamos? Você pode levantar sua mão? Eu quero te dizer uma coisa, sabe qual que é a estratégia do diabo? É todas as vezes você ficar tentando olhar para algo que é impossível e procurar, se é impossível, solução natural. Você vai pirar, porque se é impossível, todas as vezes que você olha e busca uma solução natural e não encontra, você se frustra. Quantos aqui se sentiram frustrados em 2016? Eu sei do que eu estou te falando, meu irmão. Se você olha para algo que é impossível e procura solução e não encontra, qual que é a sensação? Pô, eu passei 2016 inteirinho e não teve solução. Mas você fica esperando naturalmente essa solução. Nós estamos diante da história de um homem que passou por algo impossível, que viu o tempo passar, a promessa não se cumprir, mas ele conseguiu ver essa promessa se realizar na vida dele, porque ele conseguiu guardar uma chave, porque ele conseguiu entender um princípio. Ele não foi ingrato, ele não murmurou. Quando o tempo passou e as coisas não aconteceram, quando ele olhou para o seu corpo, a Bíblia diz que ele não atentou para o seu corpo. Ele não ficou olhando e falou: Senhor, e agora? Você não tinha uma promessa? Eu já estou velho, não tenho filho. Como que eu vou ser pai de nações se eu não consigo gerar uma criança? Ele não atentou não só para o seu corpo, como também para o de Sara. Era uma dupla impossibilidade.
E algumas coisas podem ser observadas em Abraão. A palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança. Olha que interessante. Você lembra da primeira palavra que eu falei para vocês, a tradução no original? Qual era? Fiel. Qual era a palavra fiel no original? Qual? Pistos. Sabe qual é a palavra creu de Abraão em Romanos no original? É pisteu, a mesma raiz da palavra fiel, lá que a gente leu no início do texto, daquele que entra no gozo do Senhor, o fiel no pouco. A mesma raiz daquele que entra no gozo do Senhor é o que levou Abraão a alcançar o cumprimento da promessa. Aqui está a chave da minha e da tua vida. O que fez aquele homem na parábola alcançar o gozo dos seus senhores e ser chamado de servo bom e fiel? A mesma coisa que fez com que Abraão permanecesse em fé, mesmo quando naturalmente não havia como ter solução. Essa tem sido uma chave que tem me sustentado na vida, e que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você não pode permitir que a ingratidão tome conta do teu coração. Você não pode permitir que da tua boca saiam palavras de dúvida e questionamento contra Deus. Ele não enfraqueceu da fé, ele creu, pisteu, da mesma raiz da palavra fiel. Uma chave para desfrutar é ter essa palavra como plataforma de envio. Ele não atentou para as impossibilidades, ele não duvidou da promessa, e ele foi fortificado. Como que ele foi fortificado? Como que ele se tornou mais forte? Dando glória a Deus. Repita comigo: glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: glória a Deus. Fala assim: olha, 2016, glória a Deus por 2016. Agora repete comigo 3 vezes: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora só esse lado de cá, se coloca de pé. Só vocês daqui para cá, ó, do Tiago para cá. Isso, se coloquem de pé. Olha para o resto da igreja e fala assim: glória a Deus. Tudo bem, pode sentar. Vamos ver só esse pedaço aqui do meio. Olha para eles, fala glória a Deus. Agora olha para cá. Não é para sentar não. Para cá e fala glória a Deus. Pronto, agora vocês aqui, vamos ver. Vocês vão cansar de falar glória a Deus hoje. Fala glória a Deus para lá. Agora olha para cá e fala glória a Deus. Amém. Vamos ver, por enquanto está tudo empatado. Esse aqui do meio. Olha para lá. Para lá. Fala por 2016. Agora olha para cá. Pelo ano que virá. Amém. Vocês aqui. Aleluia. Então vai, olha para lá e fala. Aí, vocês estão ganhando, hein? Agora toda a igreja pela vida deles. Glória a Deus. Agora olha para lá. Glória a Deus. Agora vocês, gente. Quero ver. Olha para lá e fala. Amém. Aplauda ao Senhor. Como que nós somos fortalecidos na fé? Como você é fortalecido na fé? As coisas estão mal, as coisas estão bem, você consegue entender, você não entende nada, você foi elogiado, você foi criticado, você foi roubado, você foi abençoado. Glória a Deus! Aleluia! 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 Glorificar a Deus em todo o tempo. Manter uma atitude de fidelidade e gratidão. Isso é cruzar o oceano das incertezas no navio, no porta-aviões chamado gratidão, aguardando o momento de ser enviado. Olha que frase bonita, nem parece que foi eu que escrevi.
Vou até repetir para vocês. Glorificar a Deus em todo o tempo, mantendo uma atitude de fidelidade e gratidão, é cruzar o oceano das incertezas, aguardando o momento de ser enviado. Repita comigo: o tempo de ser enviado chegou e é agora. Amém? Nós estamos numa semana de envio. Se você soube esperar em gratidão, você está preposicionado para voar. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis 40. Vamos ver outro homem. José foi tremendo. Vamos ver agora. Abraão foi tremendo. Vamos ver José agora. Gênesis 40, 14 e 15. José saiu do poço, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Depois, quando ele já está achando que as coisas estão melhorando, ele é preso, vai para o cárcere. E quando ele está no cárcere, ele então interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro e fala para eles quando eles saem daquele lugar: olha, 40, versículo 14 e 15. Lembra-te de mim quando te for bem. Eu rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim ao faraó, que me faças sair desta casa. Preste atenção nesse texto, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenha feito para que me pusessem nessa cova. Meu irmão, presta atenção nessa frase. Eu não aguento mais ver crente murmurando. Eu não aguento mais ver gente só reclamando da vida. Eu não aguento mais ver toda hora o aconselhamento para reclamar de algo, porque está com o dedão do pé inflamado, porque não foi lhe dada a atenção devida. Isso aqui não é um berçário, meu irmão. Olha o que aconteceu na vida desse homem. Esse homem foi injustiçado. Ele fala assim: eu não fiz nada para que me lançassem nessa cova. Quantos de vocês já foram injustiçados? Eu já fui injustiçado. Ele falou: eu não fiz nada, eu estou preso sem razão. E outra coisa que ele fala: eu fui roubado. Quantos de vocês já foram roubados? Roubados às vezes na sua fé, roubados na sua alegria, roubados na sua honra, roubados no seu recurso, roubados na sua moral. Quantos já foram roubados? José foi roubado e foi injustiçado. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso não foi motivo para que ele se tornasse um murmurador e um ingrato. Cara, por tudo que ele passou, ele só abre a boca para falar: olha, lembra-te de mim. Como se diz assim. Sabe por quê? Porque a postura de José era algo tão tremenda que o carcereiro confiou o governo do cárcere a José, cara. Ele chegou lá, ele era tão excelente que ele começou a administrar a cadeia. O carcereiro falou: não, toma conta aí, cara, você é muito fera. E ele acordava todo dia de boa, ia lá, cuidava das coisas e tal. Então teve uma hora que ele teve que parar e falar assim: ó, gente, só para falar uma coisa, eu não estou feliz aqui, viu? Se você puder lembrar do cara para me tirar daqui, porque eu estou aqui injustamente, eu fui roubado. Porque a postura dele não era de um cara que se lamentava da vida, não era de um murmurador, não era de um cara que só tinha um discurso. Você já viu aqueles caras que tem problema na vida, que só tem um discurso? Você conversa com a pessoa, já sabe, já vai reclamar. Você olha para o cara, já vai vir falar daquele problema. José tinha um problema, foi injustiçado, foi roubado, mas ele não falava disso. Nesse momento ele só lembra o cara, falou assim: olha, quando você sair daqui, cara, eu te dei uma força, se lembra de mim. Se lembra que eu sou um cara que interpreta sonhos por Deus, não está em mim. Ele fala isso. Daí beleza, capítulo 40, 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Ele contou isso, fez tudo isso, foi bonzinho, foi fiel, gente boa, grato, papapá. Daí depois ele se lembra, fala pro cara: agora que você está saindo, lembra de mim. O cara lembrou? Não. Quantos já foram esquecidos? Quantas vezes você já viu as pessoas passarem na sua frente e você foi esquecido?
esquecido pelos homens, esquecido pelas pessoas, esquecido pela família, esquecido pelos líderes, esquecido pelas pessoas que você amava. José foi esquecido. Agora vamos para o 41. Passaram-se 3 anos. Repita comigo: 3 anos esquecido. E daí o faraó tem um sonho. Daí de quem que eles se lembram depois de 3 anos? Cara, lembrei de um cara, José. Daí vai lá, interpreta: disse faraó aos seus servos. 41, 38 ao 43. Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. Depois dele ter sido abandonado, esquecido, mantido uma postura mesmo quando esquecido por 3 anos, ele chegou num tempo de desfrutar. Ele recebeu da parte de Deus o governo de todo o Egito, ao ponto de depois ter dado no próprio Egito terra. Ele deu Gozém à sua família, ele deu o melhor da terra à sua família. Ele viveu um tempo de desfrutar, mas antes ele teve um período onde ele foi posicionado por Deus, por um porta-aviões. O cara era um avião, o cara era um caça, mas estava parado por 3 anos numa cadeia, esperando em quem? No copeiro? No padeiro? Esperando em Deus, porque o copeiro se esqueceu dele, e ele podia ter se revoltado. Ou nós esperamos em Deus, ou nós nos frustraremos, colocando as nossas expectativas em coisas. Ele é o nosso Senhor. Para José edificar e desfrutar, ele precisou manter sua fé, ele precisou manter sua confiança, ele precisou manter sua gratidão em todo o tempo. Nenhum ingrato desfruta do favor de Deus. Repita comigo: o ingrato não desfruta do favor de Deus. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: não, lança fora a ingratidão nessa noite e dá glória a Deus. A desobediência, ela tem tapado os ouvidos de muitos, mas José se manteve ouvindo a Deus, porque ele continuava fiel em todo o tempo. Entenda que existe uma história sendo escrita nas nossas vidas. Pode ser que o ano de 2016 tenha sido para você como um cárcere, mas o cárcere não é um lugar de lamentação. O cárcere não é um lugar de fim de linha. O cárcere é só plataforma de lançamento para o governo. José entendeu isso, e por isso manteve uma atitude de gratidão. Preste atenção, eu não quero, longe de mim, querer acusar, julgar, mas eu quero despertar você nessa noite, porque há pessoas que nesse ano de 2016 foram extremamente infiéis. Há pessoas nesse ano de 2016 que foram extremamente ingratas, que foram egoístas, que não souberam esperar e alçaram os seus próprios voos. E eu estou lendo isso para vocês, já o que o Senhor ministrou ao meu espírito com muita clareza nessa tarde. Eu vou repetir. Há pessoas que foram infiéis. Meu irmão, 2016 pode ter sido um ano difícil, não tem problema nenhum passar por dificuldade com Deus.
Agora, quando, além da dificuldade, você se tornou infiel, você se tornou ingrato, e você se tornou egoísta, daí você criou não uma plataforma de lançamento, mas uma armadilha para a tua própria vida. Pessoas que não souberam esperar e alçaram seus próprios voos, em várias áreas. É pessoa que se precipita num relacionamento, num namoro. É pessoa que se precipita numa mudança profissional. É pessoa que não consegue aguardar o tratamento de Deus, e quando as coisas começam a se apertar, muda de igreja como se estivesse fugindo de Deus. E você sabe o que o Espírito Santo me falou nessa tarde? Existe nessas pessoas, pode ser para você que está aqui ou para você que está me assistindo, uma sensação momentânea de que valeu a pena. Existe nessas pessoas uma sensação, fala assim, eu estava lá parado, mas eu tomei uma decisão e eu estou voando. Eu quero te dar uma notícia. Assim te diz o Senhor: vocês serão abatidos em pleno voo. Só existe um voo para Deus, é o voo que Ele te envia a voar. Deus é um Deus apostólico na sua essência. Seu Filho não veio ao mundo sem ser enviado pelo Pai. Tudo no reino de Deus se move através de entrada e saída. Tudo no reino de Deus se move através do envio. Se você alçou o voo sem ser enviado, você vai ser abatido por Deus em pleno voo. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão. São os que esperam no Senhor, para ser enviados pelo Senhor. Se tem algo difícil nessa vida, é saber esperar, meu irmão. Porque às vezes a gente quer tomar atitudes para provar algo para as pessoas, para provar o potencial que nós temos, para provar o valor que nós temos. Eu sei do que eu estou te falando. Eu já dirigi uma empresa com quase 500 pessoas, e tive que passar 2 anos da minha vida sendo orientado, dirigido, e muitas vezes por consultor me oprimindo no jeito de tratar. Eu sei o que é ter que mudar a ordem do jogo no meio do caminho. Eu sei o que é esperar Deus falar para dar um passo. Eu sei do que eu estou te falando. A espera é necessária. Nós não podemos nos precipitar e tentar fazer do nosso jeito para provar algo a alguém, porque a vida não se trata de provar algo a alguém. A vida se trata de manifestar o Filho de Deus. E a característica principal do Filho de Deus é que Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então não busque sensações momentâneas. Ainda que no teu interior você esteja sendo massacrado, espera no Senhor. A fidelidade, ela é sempre provada, para que a gente possa desfrutar da plenitude de Cristo. Nós temos que cumprir o êxodo do Egito a Canaã, o êxodo que Moisés não conseguiu chegar ao final, mas que nós temos que sair de Adão e chegar a Cristo. Nós estamos num êxodo de Adão a Cristo, deixando uma natureza caída, para que Cristo possa governar em plenitude as nossas vidas. E por isso os processos, e por isso nós temos que ser massacrados na nossa carne, na nossa alma. E o problema é que a igreja não quer isso. As pessoas querem alçar os seus próprios voos. Veja que no êxodo dos hebreus, somente Josué e Calebe desfrutaram, porque foram os únicos que mantiveram uma atitude de gratidão em todo o tempo. Os únicos que souberam entender a espera em Deus.
Eles não criticaram Moisés, mesmo tendo dado 40 anos de volta no deserto. Eles esperaram. Eles tinham uma atitude de gratidão e de fé, mesmo vendo o seu líder errar. Eles prosseguiram. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: os fundamentos do reino não mudam. Deus nunca vai ajustar um princípio dele para que você possa se encaixar. Você tem que encaixar a sua vida nos princípios do reino. Salmo 121:8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. A palavra guardar no original é a palavra chamar, ou seja, a tradução dela é prestar atenção, observar com atenção, vigiar. Ou seja, o Senhor, ele presta atenção quando você entra e quando você sai. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabe entrar e sair? Você sabia que entrar e sair é um dom? Tem pessoas que entram nas nossas vidas e saem produzindo destruição. Tem pessoas que saem das nossas vidas e o que elas deixam é só estilhaço. Tem pessoas que entram na sua vida por inveja e vão embora da sua vida por inveja. Tem pessoas que não conseguem discernir o que é o corpo de Cristo, o que é cuidar de gente. Chegam completamente arrebentadas, endemoniadas, daí não se permitem ser cuidadas e saem piores do que entraram. E daí qual é o problema? É da igreja. O Senhor presta atenção na tua entrada e na tua saída. Eu vou te dizer para você que está me assistindo agora: o Senhor presta atenção na tua entrada e na tua saída. Não adianta ficar postando frasezinha bonitinha no Facebook para dar indireta em ninguém, não. O Senhor presta atenção na tua entrada e na tua saída. O Senhor vigia a tua entrada e a tua saída. Ele sabe como você entrou e como você saiu. A maneira que você finaliza e a maneira que você inicia são momentos especiais para Deus. E se nós estamos saindo de Adão e chegando a Cristo, eu quero te fazer uma pergunta: qual que é a porta de saída de Adão? Nós estamos num êxodo de Adão a Cristo, amém? Qual que é a porta de saída de Adão? A porta de saída de Adão tem um batente de madeira. A porta de saída de Adão tem um batente de madeira, que um dia foi marcado com sangue, para que o povo pudesse sair do Egito. A porta de saída de Adão é a cruz. Você só sai de Adão se você estiver disposto a entregar a sua vida. E qual que é a porta de entrada em Cristo? Se eu saio de Adão através da cruz, eu entro em Cristo através da ressurreição. Por isso Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Você tem que ressuscitar em mim. Você precisa de uma nova vida. A vida que você tem jamais será melhorada, jamais será aperfeiçoada. Você precisa entrar em mim, nascer da água do Espírito. A porta de saída de Adão é a cruz, e a porta de entrada em Cristo é a ressurreição. E qual é o problema da entrada e da saída? É o tempo entre um e outro. É o tempo entre você entrar e você sair. Qual foi o tempo entre Jesus passar pela cruz e ressuscitar? Qual foi o tempo que José teve que ficar esperando para ser lembrado? Qual foi o tempo que Lázaro ficou no sepulcro? A ansiedade, a espera, faz com que muitos sejam precipitados a sair. Matam o propósito de Deus, porque a ansiedade, ela é abortiva. Repita comigo: a ansiedade. Eu já falei sobre isso aqui. A ansiedade
é abortiva. Tem mulheres que ficam tão ansiosas para ter filhos, que elas começam a produzir uma substância no seu organismo, isso pesquisado pela medicina, que é abortiva. Daí sabe o que acontece quando ela esquece? Sabe de uma coisa? Acho que eu não vou ter mais filho nada, daí engravida. A ansiedade é abortiva. Quando você fica tão preocupado que o tempo não passa, quando você não sabe esperar o tempo do envio, quando você não sabe que é Deus que está olhando para a tua vida, ainda que eu me esqueça de você, que o apóstolo se esqueça de você, que a sua mãe se esqueça de você, Deus jamais se esquecerá de ti. Mas a sua visão é tão limitada e natural que você não sabe esperar, e a tua ansiedade aborta o propósito de Deus na sua vida. Eu vou para outra casa onde eu possa ser reconhecido. Meu irmão, você está de brincadeira. A ansiedade produz uma cegueira que só pode ser curada pela graça e sustentada pela fé. Eu quero ler só esse último texto para a gente terminar. Atos capítulo 9. Eu vou pedir para vocês paciência. Eu teria que terminar 9h30. Eu vou precisar de mais uns 10 minutos, ok? Ok? Amém? Atos 9, do 3 ao 11. Vou procurar ser breve. Tem algo importante nessa noite ainda. Não disperse. Nós estamos construindo algo. Amém? É uma palavra importante demais. Não porque eu estou falando, mas porque Deus quer nos colocar algo importante para aquilo que vai acontecer nesse ano. E indo no caminho, eu falei Atos 9, do 3 a 11, né? E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Saulo pergunta ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quantos ao longo desse ano de 2016 falaram: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Só eu ou algum de vocês perguntou? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no meio disso tudo? Teve um encontro com o Senhor, e o que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Muitas vezes o Senhor vai te dizer uma só coisa: entra, aprende a entrar. Você vai ter que entrar num lugar para eu te falar. Entra nessa casa, vem aqui no sonho de Deus. Entra não só de corpo presente, entra, faz parte desse corpo, e lá eu vou falar para você o que você tem que fazer. Deus não podia ter falado se Deus estava falando com o Paulo, se eles estavam num diálogo, Deus já não podia falar direto: não, peraí, por que eu tenho que entrar lá? Já fala direto aqui para mim o que eu tenho que fazer. Não, entra lá, porque comigo no reino você tem que aprender a entrar e sair. Entra lá, e lá vai te ser dito o que Deus tem para a tua vida. Deus vai te dizer aqui, meu irmão, no corpo onde você está inserido, onde você está enxertado. É daqui que você vai ser enviado. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos, não via mais ninguém. Deus tirou a visão de Saulo, ele ficou cego. E o conduziram a Damasco, e esteve, quantos dias ele ficou sem ver? Será que tem alguma coincidência? Ele entra em Cristo, e daí ele tem uma experiência com o Senhor. Daí Deus para ele, Deus tira a visão dele, Deus deixa ele cego, e ele tem que esperar 3 dias. Ele esperou 3 dias. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo homem chamado Ananias.
E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O nome Ananias significa a graça do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus vai te parar. Que Deus te parou. Que Deus me parou. Que Deus nos posicionou. 2016 foi esse ano de posicionamento nesse porta-aviões chamado gratidão. Nós fomos preparados. E agora Deus nos ensina um princípio de entrada e saída. E Ele nos explica que nesse princípio de entrada e saída, a sua graça manifesta através dos seus filhos, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, vão abrir sua visão para que você possa voar. Ananias foi a Paulo, e quando Ananias esteve diante de Paulo, Ananias restaurou sua visão. Como eu te disse, Deus poderia ter feito direto, mas Deus estava ensinando um princípio para Paulo, de entrar, sair e se submeter. Amém? Só quem se submete à autoridade pode fazer uso de autoridade. Só quem senta para ouvir pode ficar de pé para falar. Saulo teve que deixar Adão e entrar em Cristo. Teve que abandonar uma visão natural. Ele tinha uma visão natural da religião. Ele fazia as coisas do jeito que ele achava que era certo. Pode ser que até hoje você fez as coisas do jeito que você achava, uma visão natural. Quando ele vai diante do rei Agripa, em Atos 26, 19, ele fala assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo foi transicionado de uma visão natural por uma visão celestial. Deus vai nos levar nesse ano 2017 a voar. E eu creio que nós iremos voar. Coisas impossíveis, inacreditáveis estão diante de nós nesse ano de 2017. Mas os nossos olhos têm que ser abertos pela graça de Deus. Nessa noite o Senhor quer que tenhamos consciência daquilo que foi estabelecido no Espírito em 2016. Eu quero que nessa hora, e nós estamos encerrando, que você avalie a sua plataforma de lançamento, que você avalie esse navio, esse porta-aviões. Você foi fiel? Você caminhou na verdade? Em tudo que você passou em 2016, Cristo pôde ser visto na sua vida? Nos dias maus, Cristo pôde ser visto na sua vida? Nos dias bons, Cristo pôde ser visto na sua vida? Você soube esperar nele, confiar nele, ou fez do seu jeito? Deus nos colocou que essa noite, que essa semana é uma semana de envio, e que essa nova estação nas nossas vidas possa ser governada pelo Senhor. Quem quer isso? Que o Senhor governe cada dia, cada momento do nosso ano de 2017. E para isso você deve deixar o seu lugar e entrar num lugar de dependência da graça. Você tem que ser conduzido por um lugar, como Saulo foi, para esperar a graça chegar, para esperar um Ananias abrir sua visão. Você tem que sair do seu lugar e entrar na dependência da graça. Foi o que Paulo aprendeu, e nós vamos fazer isso na íntegra nessa noite. Se você entende nessa noite que você precisa deixar a sua posição, sair de uma visão natural, sair dessa cegueira que te impede de ver o quão 2016 foi precioso, o quanto nós fomos posicionados precisamente para decolar, o quanto nós estamos prontos para um tempo que vem. Mas se você não se sente assim, ou se você se sente assim, mas nessa noite você fala assim: eu quero ser posicionado, eu quero ser conduzido para esse lugar de espera em Deus, não mais do meu jeito.
Eu quero que os ministros subam aqui comigo nessa hora, rapidamente. Mas é uma noite de envio, eu falei para vocês de 10 minutos. Eu preciso falar algo para vocês. Eu poderia não fazer isso de frente para a igreja, mas eu quero me reportar a vocês não como líder, mas como irmão em Cristo, amém? Vocês recebem? Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Toda a igreja vai fechar os olhos e nós vamos ser como Ananias para eles. Nós vamos trazer eles de novo a esse lugar chamado graça, amém? De dependência de Deus. Mas a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Então antes que nós façamos isso, é necessário que nós possamos avaliar as nossas vidas. Para eu ministrar essa palavra hoje, eu fiz essa revisão comigo mesmo. E eu gostaria de convidar vocês a fazerem isso, porque senão a gente não poderia descer até eles, porque cego não pode guiar cego. Então feche os teus olhos. E eu queria que você refletisse e você se posicionasse nesse lugar de dependência, de gratidão ao Senhor. Alinha a tua vida, meu irmão, em fidelidade. Você que é ministro nessa casa, que 2017 você não perca tempo como você perdeu em 2016. A palavra fiel que nós lemos lá, fiel no pouco, é aquele que cumpre integralmente a missão que lhe foi confiada. Você que é ministro nessa casa, você pode olhar para 2016 e falar assim: eu cumpri integralmente o que me foi confiado? É a pergunta que o Senhor te faz nessa hora. Você está saindo de 2016 de uma forma adequada? É uma boa plataforma 2016 para você entrar em 2017? Essa é a nossa reflexão como ministros. Enquanto eles... E eu só quero explicar mais uma vez, eu só não estou fazendo isso porque eu já fiz, amém? Eu queria que você que quer ser posicionado por Deus, como Saulo foi, como Paulo foi, levado a um lugar de espera, para que a graça chegasse sobre ele e ele pudesse voar. A graça representada na figura de Ananias. Se você quer ser posicionado, Deus está preparando Ananias aqui para ir até você e te posicionar. Essa noite você não vai sair do teu lugar e vir ao apelo sozinho. Você vai ser conduzido. E você vai vir de olhos fechados. Você vai aprender a depender de alguém te conduzindo. O reino de Deus não é um reino de eremita. O reino de Deus não é um reino de monge tibetano. O reino de Deus é impossível caminhar sozinho. Se você acha que para a tua vida, esse negócio de igreja, eu toco a minha vida, eu e Deus, isso não existe. Para isso ele estabeleceu a igreja como um corpo. E nós precisamos uns dos outros. E se você quer isso, se você quer ser enviado nesse ano de 2017, feche os teus olhos no seu lugar. Se você não quer, pode ficar de boa aí. Você que quer, feche os teus olhos no seu lugar. E todos aqueles que querem ser enviados, mesmo sentados, levantem suas mãos. E os ministros podem ir. Conduza cada um desses. Podem sair. E tragam eles até aqui à frente no apelo. Só após vocês chegarem com todos aqui, nós vamos orar. Cada um venha de olho fechado. Se permita ser conduzido. Enquanto isso, vá refletindo sobre a sua vida. Vá refletindo sobre essas áreas. Shebi andalabasturi andarabas. Rebandalabasheri candalabasturi andarabas. Tomandaste que alanda sheri andarabasturi andarabas. Vocês permaneçam com as mãos levantadas. Quem está no banco ainda não foi trazido aqui à frente.
te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Sempre te Pai amado, eu declaro nessa noite que a sua graça se move como se movia em Ananias, que ouviu a tua voz para restaurar a visão daquele homem que mudaria a história. Pai amado, Ananias foi obediente à tua voz, mesmo sabendo que Saulo era um matador de cristãos. Que nós nessa noite possamos ir para esse lugar de espera em ti, aprender a confiar integralmente no Senhor, nos permitir ser conduzidos pelas mãos, entender e discernir o que é a igreja, o que é ser parte do corpo. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais se abram, nós não sejamos mais influenciados por uma visão natural, pelo medo, pelas preocupações, pelas circunstâncias, mas que possamos aprender com Abraão, que foi chamado de pai da fé, porque ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele soube glorificar o Senhor em todo o tempo, quando ele entendia, quando ele não entendia, quando o tempo se passava, quando as promessas demoravam em se cumprir, ele seguiu glorificando o teu nome. E que a nossa marca como igreja seja de um povo cheio de gratidão. Arranca das nossas vidas a ingratidão, arranca a dureza do coração, arranca a dura cerviz, a teimosia, a desobediência. Pai amado, para que possamos como igreja alçar os voos que o Senhor tem preparado em 2017. Eu declaro que cada pessoa posicionada por Ti, conduzida pelo Senhor nessa noite, em submissão, em obediência, através desse ato profético, que cada um deles aprenda a entrar e sair, que possamos entrar e sair, abrir portas e fechar portas, começar relacionamentos e muitas vezes encerrar relacionamentos, entrar em empresas e sair de empresas, começar negócios e terminar negócios, mas ouvindo em todo tempo a tua voz, sem deixar rastro, sem deixar marca, sem deixar problema. Pai amado, que possamos ser um povo que tem uma língua que antes de abrir possa primeiro ser pronto para ouvir. Tira, Pai amado, de nós toda precipitação em falar e em julgar. Senhor, que em nome de Jesus, que o ano de 2017, aqueles que foram paralisados pelo medo, pelas incertezas, pelas inseguranças, possam ter suas visões abertas, possam ter suas visões restauradas. Coloque as suas mãos sobre os seus olhos agora. E nessa noite, Pai amado, uma noite de envio, o primeiro culto desse ano, nós declaramos apostolicamente que o teu povo será enviado para um tempo novo, que o teu povo será enviado para um tempo novo, debaixo, Pai amado, de obediência, sendo conduzidos pela mão, porque vivemos uma casa paterna, queremos ouvir a tua voz e obedecer, queremos ter a paciência e a humildade de José, que mesmo preso se manteve fiel, que mesmo quando foi esquecido não murmurou. Queremos ter a sabedoria de Saulo,
que mesmo sendo um perseguidor, quando encontrou com Cristo, soube ser conduzido pela mão e esperar até que fosse restaurado de sua cegueira. Produz isso no Espírito, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer no natural, mas o Senhor pode fazer no Espírito. Que essa seja uma noite profética. Nessa noite eu te envio profeticamente para 2017. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que os seus olhos se abram. Que os seus olhos se abram. Que os olhos espirituais se abram. Que você não seja confundido pelo natural, mas que você seja conduzido assim como Paulo por uma visão celestial. E que a gratidão seja uma marca da tua vida todos os dias. Em nome de Jesus.